Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Amados, felizes e agradecidos ao Senhor, vamos para a parte 3 deste tema maravilhoso: como realmente vencer o diabo. Batalha espiritual, parte 4. Minha Bíblia está aqui aberta em Marcos, capítulo 4, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Meus amados irmãos, vemos que nesta época onde Jesus estava aqui no corpo físico, as pessoas podiam ouvi-lo como se fosse um homem apenas. Todo o Espírito Santo estava dentro de Jesus. Jesus tinha o Espírito Santo. A unção era liberada, mas as pessoas não podiam ainda receber o Espírito. Portanto, a dispensação do Emanuel, muitos acham que é uma dispensação superior, porque podiam tocar em Jesus, podiam ver Jesus, podiam realmente enxergar com seus olhos físicos. Mas eles não eram gerados de Deus ainda e tinham muitas dúvidas, porque o inimigo estava agindo na alma do homem desde a queda. Então, mesmo que Jesus estivesse diante dos seus olhos físicos, eles não tinham estrutura espiritual para compreender a profundidade da abrangência da cruz de Cristo. Eles não podiam imaginar, é por isso que chama-se Evangelho, que quer dizer notícias de grande alegria para todo o povo. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que eles não tinham a menor noção. Era impossível para eles compreender que logo ali na frente Jesus iria ressuscitar e o Espírito Santo entraria dentro das pessoas e nós seríamos corpo de Cristo, nós teríamos a mesma autoridade que Cristo, a transformação no caráter, iríamos resgatar imagem, semelhança e domínio como foi na criação original e ainda mais ainda, porque nós estamos numa nova aliança com superiores promessas. Portanto, nessa época, eles não podiam receber revelação completa. Era como um odre velho que não aguentaria o vinho novo, ele explodiria. Eles estavam ali apenas recebendo conceitos, informações, vendo Jesus como um bom exemplo, um amigo. Mas eles não tinham ainda um novo espírito recriado. Eles não tinham recebido o DNA de Deus, a presença do Espírito, para revelações mais profundas, para essa dispensação da graça, que é um mistério. Muitos pastores, se você ouvir 10 pastores, 9 não têm a revelação desse mistério. 9 ainda estão ou na dispensação do Antigo Testamento, a dispensação do Pai, ou na dispensação do Filho, Emanuel, aonde eles estão tentando tocar em Jesus, toque no manto, compre um objeto, volte lá para a Antiga Aliança. Eles estão na dispensação errada. Nessa dispensação agora, onde temos a fé do Filho de Deus, nós podemos vencer o diabo. Amados, nós vemos aqui em João, capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, nós estamos na parte 3 do tema, como vencer realmente o diabo. Em João 16, versículo 12, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eles não tinham condição de suportar essa doutrina, essa revelação, porque o homem desde a queda, sua carne limitada, sua percepção, o homem estava doente na sua condição de percepção, de interpretação. A religião os deformou, o inimigo aproveitou-se disto. E agora vem Jesus, está diante deles, eles ficam tão felizes de ver Jesus curando, expulsando demônios, curando pessoas e multiplicando pães, que eles querem Jesus para sempre com eles. A última coisa que eles podiam imaginar é que seria melhor para eles e para nós que Jesus fosse para o Pai. Amém, irmãos? Para que o Espírito Santo viesse para dentro dos nossos corações. Muitas pessoas pensam que nós estamos numa dispensação inferior daquela que Jesus estava em corpo físico. Eles pensam que se eu pudesse ver Jesus com os meus olhos e tocar com as minhas mãos, que isso seria mais do que na verdade é oferecido nessa dispensação da graça, aonde podemos percebê-lo em nosso espírito e ser um com ele no espírito. As pessoas, por falta de revelação, elas acabam perecendo.
A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aqui, Jesus estava dizendo: olha, eu quero dizer tantas coisas para vocês, mas não tem como vocês receberem, perceberem, porque é algo tão profundo que só quando eu morrer, ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo para dentro de vocês, vocês conseguirão compreender. Vamos dar um exemplo, meus amados irmãos, que vai passar uma obra. É um caminhão, um trator por uma rua, e lá você vê que tem uma casa feita pelas formigas. Ali tem, elas estão todas ali dentro. E você chega na frente daquelas formigas e diz: olha, saiam daí, fujam, porque vai passar um trator e vocês serão todas esmagadas. Elas não vão entender o que você está falando. Elas não vão ouvir o que você está falando. Se você colocar o dedo e tentar falar com ela, ela sobe no seu dedo e anda sobre ele. Para elas aquilo é totalmente absurdo. Deus, sendo espírito, não tinha como se comunicar com o homem. Tentou com os profetas, né, de alguma maneira, com os profetas, com os reis, com os patriarcas, mas nos últimos dias veio o próprio Jesus, e veio em carne, e veio como homem. E o que ele falou, para a grande esmagadora maioria, não fazia sentido. Não tinha realmente sentido, a religião pensava completamente diferente. Então, não adiantava você falar com a formiga, e mesmo que ela te entendesse, ela não iria obedecer. Você teria que nascer uma formiga, você teria que falar a linguagem das formigas e convencê-las que você estava falando a verdade. E aí você não ia conseguir convencê-las, porque elas iriam entender, mas não iriam acreditar. Você teria que morrer como formiga, virar um espírito e entrar dentro das formigas, para lá de dentro você conseguir convencê-las de que realmente aquele trator estava vindo para destruí-las todas. Então, foi o que o Senhor Deus fez. Ele se diminuiu, se fez homem, nasceu na Virgem Maria, nasceu como homem, pregou uma doutrina pura, depois ele morreu por essa mensagem, ressuscitou e enviou o seu Espírito para dentro de nós, para que daí nós pudéssemos receber, além da letra, da informação, o Espírito Santo testificando o nosso espírito, para que nós conseguíssemos crer. Porque não é porque você ouviu que você consegue crer. Para conseguir crer, é preciso da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz claramente, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, que aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, o homem jamais imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e que Ele nos deu o Espírito Santo como intérprete para revelar esta herança, aquilo que recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. Portanto, é uma nova vida que começou desde que ouvimos o Evangelho e recebemos o Espírito Santo em nós. Isso vai sendo descortinado gradativamente. E gradativamente nós vamos compreendendo as características dessa nova vida. E à medida que nós compreendemos quem somos nele, o que temos nele, e o que podemos nele pela presença dele em nós, para a glória dele, né? Quando nós compreendemos isso, nós ficamos fortes, sábios, ungidos, e aí podemos destruir as obras do diabo. Porque o justo é libertado pelo conhecimento, diz Provérbios capítulo 11, versículo 9, a parte B do versículo. Então isso era totalmente impossível eles compreenderem antes da ressurreição do Senhor, e também na vida das pessoas mornas, que não se entregam a Deus para valer, só vão na igreja buscar uma bênção, ou trabalhar para Deus esporadicamente, mas não tem uma regularidade, não estão junto com as brasas, não estão incendiadas, não estão sendo purificados pelo fogo do Senhor, não estão recebendo revelação, de maneira que eles não conseguem captar a abrangência da nova aliança. Vemos o Salmo 25,14, que os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos. É preciso ter intimidade com Deus para receber a revelação desta nova dispensação, a do Espírito, a qual nós somos capacitados e ungidos para desfazer as obras do diabo. Lucas 10, 19 e 20. Vemos, queridos irmãos, que nessa nova dispensação, a qual poucos se entregam para valer, a qual poucos são firmes e constantes, cheios do Espírito, estão ali no meio das pessoas cheias do Espírito Santo, que estão constantemente, como na igreja primitiva, repartindo o pão celestial, orando juntos, estão no meio de pessoas cheias do Espírito Santo com regularidade, estão alimentando a visão. Essas pessoas são raras, irmãos.
A Bíblia diz em João 13, versículo 7, assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Então, a operação de Jesus, quando ele estava num corpo de carne diante dos seus discípulos, eles não conseguiam interpretá-lo. Ele falava uma coisa, as pessoas entendiam outra. Ele estava falando do reino dos céus. De repente, um homem no meio da multidão dizia: Senhor, peça para o meu irmão dividir o dinheiro da herança comigo. Então, eles estavam interpretando completamente errado. Jesus tinha paciência com eles, porque Jesus estava falando do reino dos céus, e eles diziam que era o maior entre eles. Aí Jesus disse que ia morrer, ia para o céu, e eles diziam: não, você não vai morrer de jeito nenhum, você vai ficar conosco aqui. Eles não conseguiam compreender. E muitas pessoas hoje, a própria igreja, não consegue compreender a abrangência do que Jesus derramou sobre nós. Como diz Romanos 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Agora, pela presença do Espírito Santo. Aqui em João 16, versículo 22 e 23, diz assim: olha só. Assim também agora vocês têm tristeza. Vocês estão tristes porque eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz, vocês vão me perder fisicamente. Vocês não estão entendendo que eu vim para morrer, mas a minha morte não é o fim. Eu não vim para morrer, eu vim para morrer, ressuscitar e enviar o Espírito e criar uma nova raça que vence o diabo, a carne, o mundo, o pecado. Portanto, a morte de Jesus não era um fim, era um meio. O fim realmente era o derramar do Espírito Santo, é a vida de Deus para dentro de nós, aquela que Adão e Eva tinham perdido. Aí ele diz aqui, continuando a leitura, João 16, 12 e 13. Olha só, João 16, versículo 23 e 24, né? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa a meu Pai, ele vou-lo considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Haveria uma alegria completa agora, quando eles compreendessem o nome de Jesus, a presença de Jesus neles. E tudo isso só seria possível pela revelação crescente e contínua do Espírito Santo. Eu estava lendo o versículo 13, vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, né? Da vitória de Jesus na cruz do Calvário. E vos há de anunciar. Então o Espírito Santo vai revelar para vocês todas as coisas. Vocês só poderão compreender as coisas espirituais com o novo Espírito, com a presença do Espírito. Vocês não conseguirão compreender as coisas espirituais enquanto eu estiver aqui com o corpo físico na terra, Jesus disse. Mas quando eu for, e o Espírito Santo que está em mim, né? Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, o seu corpo foi rasgado, e o Espírito que estava em Jesus, saiu para habitar em cada um de nós. Então vemos aqui que até a morte e a ressurreição de Cristo, a capacidade deles de compreenderem era totalmente limitada. Agora nós que recebemos a presença, há um crescimento contínuo de revestimento dele. Quando diz em Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória, é um mistério. A Bíblia diz em Romanos 13, 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Isso jamais os discípulos podiam imaginar, que Jesus não estaria mais fisicamente com eles, mas estaria dentro deles, e eles podiam se revestir do amor de Cristo, da sabedoria de Cristo, da presença de Cristo, e percebê-lo de uma maneira muito mais profunda do que tocando e enxergando fisicamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos o DNA de Deus, uma nova natureza, a própria natureza de Deus. Agora somos filhos legítimos com o DNA de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós fomos ungidos, uma raça celestial, para manifestar as grandezas de Deus. E a Bíblia diz em 1 João 4,17, que assim como Cristo somos nós nessa terra agora. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor é um só com ele no Espírito. Veja só, meus amados, quando nós compreendemos, olha só, o versículo 7, Jesus diz, João 16,7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Eles não podiam imaginar que era bom para eles que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse. Eles queriam Jesus, abraçar Jesus e ter Jesus com eles. Mas eles não imaginariam que a dispensação do Espírito, Jesus dentro deles, é uma dispensação superior. Olha, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outro. Porém, eu for, eu vos enviarei. Entende, amados? Agora nós podemos ver que a capacidade
de liberar, manifestar tudo que Jesus é, tudo que Jesus sabe e tudo que Jesus pode. Esta presença, ela é muito maior do que aquela presença que eles viam, tocavam e conversavam. Porque agora nós podemos nos revestir cada vez mais de tudo que ele é, que ele sabe, que ele pode, e manifestar, liberar através da nossa oração, da nossa imposição de mãos. Nós temos agora a capacidade de produzir os mesmos efeitos que Jesus produziu na cruz do Calvário, nos enfermos, nas finanças, na vida espiritual e na família das pessoas. Isso era totalmente impossível que eles compreendessem antes da ressurreição. Entende? Essa revelação da nova aliança, a abrangência do Calvário, quem nós somos nele, quem ele é em nós, irmãos, isto era realmente impossível para que aqueles discípulos pudessem compreender, e é impossível para aquele crente, irmão, que vai na igreja só buscando uma bençãozinha, de forma esporádica, desinteressado, não é dedicado na oração, não é dedicado na comunhão com os irmãos cheios do Espírito Santo. Eles nunca vão chegar a extrair essa revelação da nova aliança e de quem eles são em Cristo. Então eles viverão como mendigos espirituais, pedidos espirituais, ao invés de dispenseiros, de manifestadores da glória de Deus, dos reveladores da glória de Deus, daqueles que mandam no diabo, como é o nome dessa série, Como Realmente Vencer o Diabo. Somente pela revelação de quem somos em Cristo, o que temos e podemos em Cristo, quem ele é em nós. Somente nos entregando a Deus, para que ele produza em nós uma renovação da mente, uma transformação em nossa alma, e nos traga essa revelação abrangente, que nós conseguiremos, meus amados irmãos, ir com tudo para cima do gigante. Um símbolo disso é que Davi era ungido, Saul era ungido, mas Saul disse: eu não tenho o favor do Senhor, se escondeu de medo e disse: esse gigante é a prova de que Deus nos desamparou e que eu não tenho fé. E ele se escondia e lamentava. Mas Davi, que investia tempo de qualidade diariamente, investia, adorando o Senhor nessa atmosfera celestial, Davi compreendeu que Deus era com ele, que Deus tinha aliança com ele, que Deus começou a dar experiência para Davi. Ele venceu o urso, ele venceu o leão, e ele falou: Deus está comigo, esse gigante está afrontando o exército do Senhor, e foi para cima do gigante e derrubou o gigante. Aqui nós vemos um símbolo da igreja que tem revelação e que se torna forte. Em Daniel 11:32, que aqueles que conhecem a Deus se tornarão ousados e realizarão prodígios com Deus. Aqui o que nós estamos vendo, sem dúvida, meus queridos e amados irmãos, é que há uma nova dispensação. E só os crentes da nova dispensação, da nova aliança, vencem o diabo. Há muito crente apanhando do diabo, há muito cristão sem entendimento que está sofrendo aquilo que poderia estar reinando sobre, não consegue destruir, assim como Saul não conseguiu destruir Amaleque. Essas pessoas estão escravizadas, limitadas, né? Quando na verdade não tem revelação da nova aliança. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: então ele lhes afirmou: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu vos tenho dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é o que Pedro falou, né? Perdeu uma revelação: tu és Cristo. Ele falou sobre essa pedra, essa revelação não é apenas conceito, informação, religião, mas essa comunhão comigo que traz revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação, sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Daniel capítulo 4, versículo 26, Daniel disse da parte do Senhor para Nabucodonosor: o reino voltará a você, Nabucodonosor, quando você compreender, tiver revelação que o céu reina. Então, enquanto o homem não entende que quem está no trono é o Senhor, ele vive preocupado, vive ansioso, ele tem tristeza para abandonar o mundanismo e o pecado, ele ama as coisas deste mundo, ele está no meio do caminho, ele é morno, ele está ali preso pelo inimigo. Enquanto ele não tem realmente uma comunhão com Deus de qualidade, com pessoas cheias do Espírito Santo, ele fica no meio do caminho, apanhando do diabo, sofrendo derrotas sem necessidade. Mas quando ele se enche do Espírito Santo e tem uma comunhão diária com o Senhor, não digo fanatismo, né? Eu digo pela graça, ele chega a essa revelação, e aí ele vence o diabo, porque nós podemos vencer o diabo descobrindo por revelação, através da comunhão diária com o Senhor, quem somos, o que temos e podemos em Cristo. Sem essa revelação, meus amados irmãos, nós seremos como Paulo, bem intencionados. Paulo estava bem intencionado, Paulo era dedicado, Paulo era consagrado, mas ele estava equivocado. Ele estava sinceramente equivocado. Era um religioso cego. Ele era inimigo de Deus sem saber. Então, na estrada de Damasco, ele teve um encontro real com o Senhor.
E a partir daí ele deixou de ser um religioso para ser um amigo do Senhor, para realmente ser realmente corpo de Cristo. Ali começou a vida espiritual de Paulo. Nós vemos então que muitas pessoas estão sinceras, mas elas estão equivocadas e cegadas. Então, eu e você, através dessa série, hoje, a parte 3, compreendemos que é perfeitamente vencer o inimigo se nós tivermos uma comunhão de qualidade com o Senhor, através da qual Deus possa revelar para nós quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Vamos orar. Pai, eu uno a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã que está orando conosco e profetizo toda sorte de bênçãos, que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre eles e sejam cheios do Espírito Santo e de ânimo, de amor por ti, pela tua palavra, pelo povo de Deus, para estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, dia após dia, meu Pai. Não importa o quanto já sabemos, o que importa é continuar aprendendo, o que importa é continuar se entregando e meditando nessa palavra, até que aquilo que nós já sabemos se transforme em revelação, até que explode dentro de nós e nós conseguimos praticar sem duvidar. Isto é um processo gradativo, que a perseverança honra ao Senhor e o Senhor honra a perseverança. Que o teu shalom venha sobre todas essas pessoas e que todas as áreas sejam tocadas agora pela tua graça, pelo teu fogo divino, pela tua virtude, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.